Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandi. Aqui é Léo Moretti. Temos um convidado especial de volta, Gilson Val, E feliz de estar aqui com vocês. diretamente de Brooklyn. É, E o filme de hoje é o Quero Ser John Malkovich, de 1999. E seguindo na nossa onda de filmes que eu não vi até hoje, né? Até essa oportunidade. Então, outro filme, mas eu gostei muito. Esse eu fiquei feliz de conhecer. Para quem não tá ligado, foi o Maré Vermelha que ele não tinha, que o Léo não tinha visto e o Aventureiros do Bairro Proibido. E novamente continuando uma onda também onde o John Cusack interpreta um tremendo babaca, né? A gente já tinha visto ele ser um babaca no High Fidelity Na Alta há um tempo Fidelidade. atrás. Ele deu uma pausa no Con Air quando a gente fez, que ele é mais legalzinho. Mas agora ele volta a ser um babaca. Parece um nível. Eu acho que é um comfort zone pra ele fazer esse tipo de papel, cara. Eu acho que eu não gosto de John Cusack, é o que eu tô falando, cara. Ele fez Conner para poder ter dinheiro para poder fazer esses filmes, né? Mas eu Que digo, ele odiou ele quando Conner. ele. Eu não consigo ver. Ele quando ele faz um mocinho, ele não me. Ele parece que ele tá atuando muito mais em comparação a quando ele tá fazendo um cara desse tipo, como ele interpreta no John Malkovich, um cara invejoso, escroto. Não, o cara tem uma cena que ele coloca a mulher em cárcere também, né? A Cameron Diaz. Olha o Léo dando spoiler aí. Lá Não, na frente. não, não, eu faço, Não, mas a a gente gente faz. faz todos os nossos episódios são cheios de spoiler, né? A gente fala tudo. E até porque, cara, se a pessoa não viu o John Malkovich, não vai ser agora na nossa, a gente falando que vai entender, né? E ainda tem aquele filme que ele é bem babaca, que é um do que ele faz junto com a Angelina Jolie, que é um que ele é controlador de tráfego aéreo. Ah, É com Billy Bob Thornton, Kate Blanchett. o cara adora fazer esse tipo de. Que ele Cara, é um cara meio que normal, que ele é todo top da parada, aí chega o Billy Bob Thornton, que tá cagando pra ele, mas ele é um cara todo cool, aí casado com a Angelina Jolie, ele começa a ficar puto com o cara por nada e começa a fazer um monte de merda, ser babaca com todo mundo. mas é que tá. É que nem o Tarantino fez. Aquela ideia do Once Upon a Time in Hollywood, que se o cara faz um tipo de papel por um tempo em seguida, assim, por muito tempo, você acaba vendo ele como esse tipo de cara. E você nota que a carreira do John Cusack meio que deu uma. Evaporou, assim. Eu não vejo ele em mais coisa. Qual foi o último filme de alguma. no- que vocês viram com ele, assim, de É, algum. de relevância tem tempo, realmente, assim, de... Então. Mas na verdade tá faltando relevância no cinema, né? Tá É, difícil. mas às vezes é a Só pessoa mesmo que não tá naquele momento também, ele continua, mas ele não tá ele focado foi em... escolhido porque ele é um cara vulnerável. Eles chegaram até a cotar Tom Cruise, não sei se vocês viram isso. Não, Teve um momento que sugeria não fazer em vez de ser Quero Ser John Malkovich, Quero Ser Tom Cruise. Isso, o Tom É, olha Cruise que no coisa lugar louca. do John Malkovich. É verdade, é isso. Cara, coisa Chegaram doida, né? chegaram a colocar essa ideia, mas o Kaufman, que é o roteirista, né? Que fez o roteiro original, Charlie Kaufman, ele foi contra, assim. Na verdade, ele só queria o John Malkovich pra fazer esse filme, pra fazer isso. mas eu vi que pro papel do John Cusack, ele quase foi o Sean Penn e ficou entre o Kevin Spacey também. O que teriam Pô, sido dois interessantes alternativas, sabe? O Sean Penn ia ser maneiro nesse Não, o papel. Champagne ia Que ele ser consegue, irado. o Sean Penn consegue fazer um loser muito bom, bem, sabe? é. Ele é um. E eu gosto dele mais do que o E o do John Champagne acaba Cusack. aparecendo no momento, né? Ele faz uma ponta É, ele acaba. no meio de um Sim. programa de entrevista, fazendo uma coletânea Ele, do John Malkovich, ele acabava é que ele aparecendo se e falando inspirou no, que no também Puppeteer. tá fazendo puppeteer, né? Fazendo É marionete em genial. inspiração. Cara, é muito é genial essa ideia do Puppeteer, cara. Que E, é e tipo. engraçado que a segunda para quem assiste o Curb Your Enthusiasm, né, o Segura a Onda do Larry David, que a gente sempre tá comentando aqui, ainda tem um episódio que o Larry David ele abre uma loja de Spite Store e aparece o É, Champagne, só por causa que ele fez, ele também fica esperado e faz também. ele abre uma loja de pássaro, alguma coisa assim, só É, porque é maneiro. Não,
Mas o Kevin Spacey também, ele era um. A gente já apareceu aqui no podcast, né? Em Seven. E outra coisa, não. Só em Seven, Eu né? acho que só Por Seven. enquanto. Mas a carreira dele se ferrou por conta de alegações. Mas teve uma época que ele era um ator muito. Assim, ele é um excelente ator, assim, fora Eu não as vejo coisas tanto que. mas eu não vejo tanto ele nesse papel aí, não. É, também Mas não. eu, Acho que o eu acho Champagne que poderia ser Champagne, melhor sim. Tampere encaixe. seria uma É. alternativa interessante. Mas Champagne, Mas sim. eu gosto. Eu vou te Mas o falar, o John John Cusack Cusack é bom. funciona bem. É, Muito ele bem. funciona Funciona bem nesse ótimo. papel. É. Porque ele é muito confortável num papel de um trouxa De meio um cara medíocre, mas babaca. tóxico. É, eu É, um acho que eu cara não sei se ele é, exatamente. eu não sei se ele é trouxa, né, Léo? Ele é vulnerável mesmo. Ele é um cara egocêntrico. Ele é um cara, é um artista muito bom. Só que a figura dele não simboliza a arte que ele precisava passar, né? Aí Ah, quando ele é ele entra amargo, ele é não sei o quê. exatamente. É. 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 Mas Também. eu acho que ele representa bem aqui, por exemplo, quando você anda nas ruas aqui, você vê muita gente tipo ele, uns cara doidão, esquisito, mas você vê que o cara é um artista, mas que ninguém vai dar uma voz Uhum. para aquele cara, o cara tá na rua fazendo um negócio meio doido. Às vezes pode ser até que apareça, mas eu acho que o John Cusack simbolizou bem isso. Eu acho que ele tá ótimo nesse papel. É Me admirou, verdade. na verdade, não ter sido indicado. Ele tava muito bem É. nesse filme. Não, mas E a, o John e a Cameron, Malkovich, e a quando Cameron ele. Diaz também, né? Tá muito bem nesse filme. Eu acho que é único o visual dela, o estilo que eles construíram. Não, e foi Muita bem gente nem fora do. reconhecia, né? É, foi bem fora do visual dela na época, né? Mas e o John Malkovich sendo John Malkovich sendo possuído e ele faz Aham. umas nuances, você vê ele atuando como o que imagino que ele observa o John Cusack quando ele tá possuído, ele fica com os trejeitos assim, meio que imitando o cara e fica É, extremamente cômico, né? E o cara vende porque ele já é o Malkovich eu gosto muito dele, mas ele é um cara esquisito, né? Ele tem uma Sim. vibe esquisita. E a carreira dele foi toda feita. Eu imagino que deve ser um cara muito maneiro, assim. Eu também acho que o Cusack deve ser um cara maneiro também, sabe? Não tô. Eu digo só no mundo dos universos, eles ficam muito confortáveis fazendo esses personagens meio. O John Cusack um pouco babaca e o Malkovich esquisito, né? E mas eu acho adorável as cenas dele, na vida dele, ele acordando. E vamos falar que, do ponto de vista técnico, esse filme me impressionou muito porque ele cria, só com o sound design, a gente entra na cabeça, você ouve o cara quando ele tá meio que scratching a cabeça, sabe? Tipo, mastigando, você ouve tudo, sabe? Tipo, e é É que assim, cômico o isso, Spike né? Jonze é bom pra caralho, né? é, E o cara. E você vê toda aquela. Porque o que eu pesquisei é o Spike Jonze, esse Conspiracy Films, que foi a produtora, porra, o naipe do escritório lá era Fincher, Michel Gondry, Spike Jonze, e outros caras maneiros, o Anton Fuqua, que fez o Training Day, né? Uhum. Cara, uhum. só. Imagina tá nesse escritório com esses caras, assim, tipo. Mas, porra, o E, nível e, é uma, de e era talento e uma galera criatividade absurdo. que cresceu fazendo videoclipe. Tipo, a carreira começou, eles faziam uns videoclipe foda, fora de série, e o visual, né? Tipo, abria, eu não sei, acho que é um bom cartão de visita para um cara que tá começando, assim. Você faz um clipe, tipo, o É porque Michel Gondry tinha fez muita. vários da Era uma época Bjork, que o acho que o videoclipe Spike. tava começando, né? Então, começando de maneira mais popular, né? Porque o videoclipe, claro, tem muitos, muitos anos. Mas era uma série de bandas e músicos que estavam fazendo coisas visualmente ficava um negócio ficar tão grandioso. E era uma galera muito É, criativa, Experimental, né? é, experimental. E a MTV tava naquele momento também de se De liberdade videoclipe. potencializar. criativa, né? Liberdade É, então criativa. Uhum. E era uma. videoclipe dá a oportunidade de um cara fazer uma coisa concisa que pode ficar muito cansativa. Você fazer 2 horas de um filme, tipo, dos filmes que. Eu não sei se você já viram os clipes do. Tem muitos da Bjork que são fodas, assim. Acho que o da Bjork, se eu não me engano, do Spike Jonze fez o dela com o gato, né? Que ela namora um gato, e o gato é um gato enciumado, ela vai pra night. Eu acho que foi ele, se eu não tô.
Se eu Eu não não, tô eu acho que não é confundindo. esse que ele fez, não. Eu posso checar Porque aqui. o Michel Gondry, ou ela É, fez. o Gondry fez vários, né, dela. O Michel Gondry fez vários da Bjork, mas eu tô quase certo que ele fez É que ele fez, é ele uma. fez mais de um, né? Ele fez uns do Medula também, ele fez várias coisas da Bjork. Mas o que você tá falando, eu não me lembro se foi ele que Ah, o fez. Medula. Se é do Medula, é o que eu tô falando, cara. Ah, Porque o do Medula é a música do O do gato Gato ele lá. fez sim também. E é extremamente cômico, Triumph of mas the Heart. bizarro, assim, tipo. Mas você consegue fazer uma coisa, uma história que chama atenção em- por 5 minutos de música, assim, e cria um mundo visual que certamente É, depois você e vende o ele seu fez peixe. muito Mas, daquele ó, do Fatboy Slim, ele fez aqueles mais clássicos do Fatboy Slim, tanto Não, o e Beastie Rockefeller's Camp, Boys, pô. que tá ele mesmo dançando também, né? Quanto aquele É, com o Christopher Walken. incrível. Que, porra, aquele é E considerado Dançando um no dos melhores hotel, né? clipes já feitos, né? Do Christopher Walken, né? Porra. Além do Sabotage, do Beast Boys e outras coisas também. Beastie Boys, ele fez vários. Assim, e ele Ma- tem. Mas voltando a falar sobre clipe, né, Léo? É muito interessante porque eles tiveram a capacidade em 5 minutos de soltar a criatividade. E aí, esse é o primeiro longa-metragem do Spike Jonze, o John Malkovich. Então, ali o cara conseguiu colocar também muito do seu surrealismo, dessa coisa inventiva, né, na construção das cenas e dos personagens. Então, eu achei isso muito, Muito assim, maneiro. único, né? Esse filme é muito único. Até hoje, se você ele é considerado um cult clássico, assim, da turma do cinema, vamos dizer, experimental. Eu acho muito legal quando o cara pega essa criatividade que a gente vê no clipe e meio que transforma, né, numa linguagem cinematográfica, assim. Mas Eu achei muito. nesse caso foi também um casamento perfeito, porque o escritor Charlie Kaufman é um cara muito criativo, Né? muito doidão, assim, É, parece que muito ele é criativo. É muito bom ele. muito difícil. Inclusive, ele mesmo que ria nas caras das pessoas quando dizia, ah, não, tem que ser, pode ser outra pessoa que não. Eu queria, o Malkovich falou, eu adoraria fazer seu filme, mas não tem como botar um outro ator, sabe? Porque o cara tá num risco. Ele diz, ó, eu tava com medo, porque se o filme é um flop, é. É o nome dele Eu tô com meu flopando. nome, eu tô atuando num filme, sabe? Tipo, é um risco tremendo. E é um filme que você não sabe se essa ideia vai colar, sabe? Porque pode Eu virar um acho que no filme caso nem cultuado. flop de ser um sucesso ou não de bilheteria, que eu acho que um filme desse ele tem toda a chance de ser um fracasso. Exatamente. Se ele De tem. bilheteria, E é certamente. muito bem qualificada a ideia de ele ser um fracasso, porque é um filme esquisito, louco e não sei o quê. Ele não Acho pode que ser um filme ruim. o flop tá mais nesse sentido, eu acho, né? De não ser bem aceito pela comunidade artística. É um filme artístico, eu acho. É, Ele não eu tá acho que não pode preocupado ser com ruim. bilheteria, né? Ele Não, Exatamente. não, pode ser uma mas, coisa que você cara, olha pra o essa cara, porra o aqui. cara quando banca um filme, ele Que é quer o egotrip total, retorno. né? É. Retorno no investimento, né? Então é um risco você fazer um filme assim, ele não é uma coisa. Ele é surrealista, ele não é mastigado, sabe? Para Mas um quem me filme ajudou muito foi o americano, esse Coppola. O filme. Coppola, ele entrou em contato com o John Malkovich e falou pra ele sentar com o Spike Jonze. É, Porque o Coppola, na época, que o Spike Jonze namorava a Sofia Coppola na época. é. Aí, óbvio que o cara é muito bom, né? Mas ele falou, olha, mas o Coppola pegou o telefone, ligou pro Malkovich e falou, olha, porra, tem esse cara aqui, esse cara é bom pra caralho. Ele falou, um dia todo mundo vai estar trabalhando pra ele, não sei o quê. Vale a pena você sentar pra conversar com ele. Maneiro. Mas é um filme E, modesto de orçamento, Léo. 13 milhões de sim, dólares. Um filme pequeno, assim, sabe? sim, É o mas cachê de poderia um ter feito cara. zero, zero Filme de retorno, independente. né? É. É. É independente. Mas uma coisa também, o Cusack, ele chegou pro agente dele e disse, eu quero que você me encontre o roteiro mais estranho que você conseguir e me passa. Eu tô querendo fazer um filme completamente insano, Mas assim, você sabe alguma que foi coisa por causa do assim. Conner, né? Isso. Deve ter sido isso, Porque ele logo odiou depois fazer daquela Conner. merda. É que a gente fez Conner agora, teve episódio de Conner, né? 2 semanas atrás. E ele odiou fazer Conner e provavelmente foi a maneira dele de, porra, compensar, assim. Exorcizar os demônios, né? Tipo. Exato, exato. E ele Não, e fez inclusive parece que ele Conner com gostou o John tanto, ele disse, Malkovich. eu quero fazer isso. Ele assinou, ele leu e disse, é perfeito, é o que eu tô procurando, sabe? E ele tá muito comprometido, assim, fora o que eu falei. No início pode parecer que eu tava tentando cagar em cima Não, você dele, tá falando alguma mal coisa do assim. personagem, você não tá falando mal do ator.
Não, mas ele vende muito bem esse peixe desse cara frustrado, é, que é difícil você ter você ter uma vocação que você adora, né? E o mundo não te dá os parâmetros para você conseguir se sustentar com isso, né? Eu acho que é isso, é a grande. E por isso que depois, quando ele fica famoso, quer dizer, quando ele fica famoso, quando ele começa a controlar o Malkovich, não é que ele transforma o Malkovich nele, assim, tipo, basicamente, né? É, na Ele verdade, usa ele a É, pega a ele, fama, fama. ele, ele pega a fama do John Malkovich pra fazer uma coisa que ele já tava fazendo. E isso é um diálogo muito interessante sobre a fama como um abridor de. A fama faz a fama, né? Às vezes. Se você é famoso, você pode se aventurar mais em carreiras diferentes. Se você já tem um nome, o nome é muito importante, cara. Sabe? É, você vê, tem bandas que tipo, tem um nome famoso, aí os individuais às vezes fazem coisas separadas assim e conseguem alavancar alguma coisa interessante, mas porque eles têm o nome já abre muita porta, né? Já, já. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que o filme também reflete um pouco sobre o aprisionamento da fama. E, também. tipo, o Malkovich, ele tá meio. E quando ele entra na mente dele, eu acho muito legal. Aquela cena é clássica, né? Do Malkovich, Malkovich, Malkovich. Os caras falam, sei lá, 300 vezes Malkovich numa cena de um É, minuto. Mas eu acho que ali Hollywood ou a indústria em si aprisiona muito essas pessoas e espera que elas sigam, primeiro sendo sempre de muito sucesso, que elas não errem nunca, e ao mesmo tempo não deixam elas, por exemplo, a Britney, né? Se fala muito do aprisionamento, enjaular a menina ah, para ser uma menina para sempre, né? Mulher com 40 anos ainda é uma É, menina. no caso Se a dela, mulher foi fosse. é. extremamente literal, né? Eu ouvi uma Exatamente. entrevista Ela muito foi legal do bizarro. Bob Dylan dizendo fama é uma coisa bizarra, cara, sabe? Porque você, sendo famoso, você muda um ambiente que você entra. Porque Sim. o segundo que você entra num momento, ou num lugar, todos os olhos estão voltados para você, de repente, assim. E não é por força de você querer ou não querer, não importa. O mundo muda ao seu redor. E, e, e essa é muito legal. Isso eu não tinha pensado nisso, Gilson. É um comentário sobre isso. A fama de virar uma, tipo, todo mundo tá É olhando quase uma você. prisão, né? E é uma prisão, né? O cara, ele não pode ser outra coisa que não aquele nome, né? Você vê que o filme é o nome, né? Então até É, a brincadeira ela tá muito em volta disso, eu acho, e desse controle que a indústria exerce sobre alguém famoso. Então isso que você estava falando antes é uma das pontos positivos, das vantagens, né? Eu posso realmente virar um pintor, eu posso escrever poesia se eu sou famoso. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso não ser eu. É. é Então, exatamente. isso é uma prisão muito grande, é para sempre, né? O Bob Dylan é para sempre Bob Dylan. Ele nunca mais vai ser um cara só que está a fim de fazer um som numa esquininha, né? Ele É. vai vir uma multidão atrás dele. Então, Ah, acho que mas É ele porque ao ao mesmo mesmo tempo tempo que as pessoas elas ele é um pedem que pintor. seja que traga uma experiência nova, mas elas também não querem que seja uma coisa muito diferente do que exato. elas querem, do que elas esperam. Então é uma coisa assim muito confusa. Ah, se você sai muito do que você fez, as pessoas rejeitam. Se tu fizer uma coisa muito diferente, as pessoas podem olhar e falar que você tá viajando, tá louco, mas também as pessoas podem embarcar e você pode realmente fazer uma coisa completamente diferente. É tudo muito louco, assim. E qualquer coisa que você faz, você pode cair muito alto. Né? Sim. Porque o seu nome é um asset, é um bem, né? Você não é mais É. uma pessoa, você é uma marca, É. né? Então Ah, essa brincadeira pensa num comediante começando a carreira versus um comediante que todo mundo já conhece. O cara já que tem já é uma. muito O grande, cara já né? tem Aham. uma. A galera já quer rir quando você é famoso. É tudo você. Você pode errar e fazer um péssimo show, mas você já tem muito mais boa vontade quando você entra no palco do que um cara que ninguém nunca ouviu o nome dele É. assim, chegar assim e começar a contar piada. Você pode até, se o cara for bom, ele consegue superar e ele vai crescendo, se alavancando mais. Mas a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas é Não, na verdade interessante não, do na ponto verdade de isso é vista. o Mas é filme. porque esse é o filme. Esse é o filme. É, Porque Não, o John esse filme Malkovich pra mim, realmente, se esse filme fosse uma merda, e eu não tô falando de fracasso de bilheteria, eu tô falando uma merda.
É. Cara, ele ia ser taxado como se fosse. Ele ia ser todo culpado por tudo. Porque o Spike Jonze também É. tava no primeiro filme. E ele poderia ser chamado de egocêntrico, né? É, Pô, o cara fez um egocêntrico, filme ego sobre trip. ele, sendo ele, É. sabe? Aí o É, cara Tem tá mas muito. louco. assim, Sabe? Então é uma coisa E muito mais ele é. complicada. O mas a Malkovich é a brinca... grande vítima do filme, né? Todo mundo lá Mais ou tem. menos, Léo. Mais ou menos. Ele também está apagado, ele quer se reacender. É e não é. Eu acho que aí tem identidade, ele tá numa crise existencial, o Malkovich. Ele tá meio tipo assim, e aí, o que que vai acontecer comigo? Né? Então, quando os caras entram na cabeça dele, meio que acende de novo, bota o cara na fama, de novo, na grande fama. A arte do outro cara que era frustrado e abandonado E era uma boa entra arte. como Você olhar pro negócio do cara, era entra uma como uma parada maneira. renovação É, entra como uma renovação artística para ele, entendeu? Dá um fresh para ele. E ele estava precisando, ele estava apagado. Ele só era um grande nome. Aí quando ele entra, aí ele vai, pô, New York Times, ele vira capa, ele começa a aparecer na mídia de novo. Ele se reinventa como artista. Então, para mim, tem É. a crise de identidade, tem um controle, né, do marionetista querendo controlar né, o puppeteer, controlando o famoso, e o ego, né? Aquela arte é minha, mas está no nome do outro. Isso eu acho muito legal. Assim, para mim, tem identidade, controle e ego, eu acho que é o grande pano de fundo da parada, Uma coisa né? que me impressionou nesse filme, que, como te falei, eu vi essa vez, né? Foi a primeira vez, eu vou assistir de novo. O cara consegue ter várias mini histórias dentro, Né? tipo, acontecendo, e, e que parecem não ter nada a ver. É tudo meio conectado, né? Tem o lance aquele lance do escritório em si, de todo aquele universo parece uma coisa de Harry Potter ali em cima, meio bizarro, né? Quando o cara Pra quem não chega lá, lembra tem que que o andar é pela metade, né? É o sete e sétimo e meio, né? meio. Sete Aí e É. tem que meio. parar o negócio. A porta já mostra sinais de que a galera já tá meio que entendendo que o jogo lá tem que abrir, já pega, né? E tem até a cena que assim, a gente E pode ainda tem, passar um e pouco. quem abre, né, o elevador pela primeira vez pra mostrar como é que é o Octavia Spencer, né? Vencedora de Octavia Oscar. Spencer. É, Octavia Spencer, né? E que ganhou o Oscar, uma ponta, né? E ela faz uma fazendo, ponta ali, fazendo uma né? ponta, né? Muito legal. É. E esse, E eu vo- não sei se vocês sabiam, mas esse andar, ele saiu de uma piada interna dos caras. Assim, eles brincando ali no set, e aí eles construíram esse conceito do 7,5, né, um andar 7,5. Cara, mas isso aqui em Nova York tem muito. Você entra num beco e sai numa porta e pega um elevador e anda meio andar. Cara, tem muito isso aqui. A cidade é é. toda meio confusa, né? Meio improvisada, vai se improvisando caminhos. Mas o legal é que eles fizeram um cenário com 1,20 m de altura. Então a galera filmando aquilo, ficava Ficou com um problema de costas, né? todo Todo mundo mundo. Eu vi ali que todo mundo ficou tudo desconfortável, dolorido, né? cara. Porra. Porque uma Não, gravação demora o dia mas inteiro. Então, pô, tu fica o dia inteiro ali. Mas é um jeito de você criar um universo assim, tipo, você forçar o ator a estar numa situação Vivendo o desconfortável. negócio, Que é né? tudo feio. É muito bem filmado, mas é feito de propósito. Todo mundo é feio. Todo mundo tá com a pele toda ferrada no filme, né? A única que é mais bonita, assim, que tipo, é idolatrada por todo mundo, é a vilã, né? Que é a Maxine. É muito Maxine, boa. Catherine Keener. Tá Então, jovem nesse Que será foi que ela é a vilã? indicada ao Oscar, né? E que ela é tão Será, escrota, as frases dela será que são Não ela acho é que a ela seja vilã vilã ou exatamente, será cara. que ela é só um ser humano? Que ali é Não, isso, todos Léo. somos todos vilões, eu sei, mas assim, digamos que ela faz uma função de antagonista. Ela é ambiciosa e fria. É isso. É, Ela é como se fosse o produtor. é. É Mas porque eu não acho nem que ela seja exatamente antagonista nessa história também. Gilson se identificou muito com ela, né? Tipo assim, não tô Não, eu acho brincando. ela é articulada, ela manipula os caras, ela é inteligente, ela é realmente vamos dizer assim, o produtor. O cara é meio que o diretor. Eu acho que tem muita analogia dentro da indústria. Quando você fala que tá todo mundo feio, aquilo foi totalmente proposital, Léo. É Eu porque o sei, cara eu sei. ele tá criticando a indústria cinematográfica, ele tá criticando tudo ser perfeito num filme de Hollywood. Eu acho que essa é a brincadeira do cara. E ali eu vejo como se realmente o John Malkovich, para eles, ele é como se fosse o personagem principal. Então, e cada um tem uma história como se fosse uma produção mesmo de filme, sabe? Dentro Não, da faz sentido. organização. E é a segunda vez que a gente tem isso, né, cara? E o Gilson teve aqui. Agora eu tô me lembrando do Inception, que era a mesma porra, né? Inception, acho que esse filme eu vejo muita inspiração no trabalho do Nolan depois. Nesse filme, cara.
É, Tipo, O Nolan tem o lance do Memento, né? Que eu acho que pode beber muito nessa loucura de criar camadas e de brincar com esses personagens. Mas é muito uma coisa que eu queria trazer como uma curiosidade. Em 99 foi quando eu conheci o Dudu na faculdade. E a gente ia, cara, todo dia ao cinema. O cinema custava R$ 3. A gente uau. fazia uma incursão. Hoje não compra nenhuma água, né? Mas É, todo dia a gente ia ver um filme experimental louco. E o Eduardo eu era o cara que estava afim de ver grandes produções e tal. E o Eduardo me puxou muito para esse universo do filme independente, B, diferentão, e me abriu um universo. Pornos. Não, me abriu um universo muito, muito legal, me ajudou a construir uma cabeça ainda mais curiosa com cinema e com audiovisual. Então, é só uma curiosidade que não tem nada a ver com o filme, mas que é da nossa relação aqui, né, dessa amizade criativa, que eu acho muito legal. E nessa época, realmente, eu acho que a gente viu tudo quanto foi filme nesse mais ano em particular, tem surreal, muita coisa esquisita nesse ano. 99 foi um ano que saiu abriu a todo tipo de caixa, né? coisa. Fight Club, Fight Matrix, Club, Clube da Luta, Matrix. Phantom Menace. Não, tô. Só isso aí mesmo. Não, 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 mas aí você teve Olhos Bem Fechados. Porra. Olhos Bem Fechados, o Ninth Gate, o Último Portal, também 99. Muito Pode legal. crer. 99 foi um ano bem Foi um maneiro. ano que teve muita, muita Criativo. coisa louca em 99. Um grande ano, É, de... é. Mas Teve o assim, Fim dos Dias do é que filme eu. merda do... Sabe, Não, do Fim dos Dias eu tô Meu zoando. eu vou Deus. te falar que esse filme, ele não é tão ruim quanto eu lembrava, sabe? Assim, tipo, Fim ele dos fez muita Dias? coisa pior. Aquele Sexto Dia é uma merda. Que ele é um clone de um clone, de um clone, É, tipo. O filme do Schwarzenegger, bah, acho bem caído. Outro O filme dele sexto, é sen- o sexto Hum. sentido é de quando? É Sexto dessa Sentido também acho época, que de não? 99. 99. Magnolia de 99. Muita, Cara, muita coisa doida nessa época. O Olha, Ripley foi de 99. E mesmas coisas assim, porra, o Troco, né, que a gente fez o episódio, o Payback do Mel Gibson também é 99. Beleza Americana é 99. uau. caramba. Foi um ano que Então tinha muita, muita é coisa legal. tipo paralelo com 1984, né? Que a gente ia falar que é um ano que saiu muita coisa bacana naquele ano. Foi um ano que É, juntou um monte de filmes muito bons e saíram tudo meio que junto, assim, né? maneiro. Bons tempos. Deve ter alguma confluência de energias que influencia isso, cara. Ah, o 8 mm que a gente fez recentemente, é 99 também. É verdade. E até os Pô, não, filmes mas mais de isso é ação. esquisito, cara. Isso é esquisito porque a É, Catherine Keener tá no 8 mm. E ela tá com. Ela parece mais velha no 8 mm do que em Being John a maquiagem, Malkovich. né? Cabelo. Né? Segundo um corte de cabelo, cara, tudo faz diferença, né? A Você proposta vê do personagem, né? o filme depois, que é o Spike Jonze do Kaufman, que é o Adaptação. Se for olhar o Mel Gibson não, o Nicolas Cage, ele tá completamente diferente É. É. dele, Esse filme é como muito legal também, a é adaptação, um eu adoro. excelente filme. Que inclusive tem Ah, uma cenazinha de making of fake do John Malkovich, aparece rapidamente no momento lá. Agora, do Charlie Kaufman como escritor, ele fez Being John Malkovich e depois ele fez o que foi dirigido pelo Michel Gondry, que era o do Jim Carrey lá, que ele quer O Brilho esquecer a Eterno de uma mulher. Mente Sem Lembrança, É muito foda esse filme também. que é muito bom. É, Mas ele fez a adaptação antes. não, a sim. adaptação é antes do A Mente adaptação Brilhante, é né? 2002. Ah. A adaptação é um puta filme. Eu acho que eu tô esperando o momento que o Léo vai falar, eu acho que eu não vi esse filme. Não, a adaptação eu não vi também, não. Ai, Léo. Eu vi Eternal Sunshine. Eu gosto muito desse filme. Cara, a adaptação é um É. puta filme, cara. É muito Muito legal. filme. É muito, muito bom. Então, eu Muito, vou muito bom. assistir. Agora eu vou Vale muito a pena assistir. ver. Aí vale a pena dar só um pequeno resumo, então, do filme, sendo que ele é tão abstrato. Assim, então a gente conhece no começo, aliás, uma abertura muito foda que a gente já tinha mencionado, o trabalho de marionete nesse filme é absurdo, assim, muito, Espetacular. muito. Eu fiquei impressionado só, tipo, E essa coisa de marionete é uma coisa que é tão. Tipo, aqui no Brasil você tem uma caralhada de coisas, assim. Ainda mais no interior. É uma coisa que você vê pouco nas cidades grandes. Mas se você é. for pro interior, assim, do país, você tem muito espetáculo de marionete pra crianças, não sei o que, muito voltado pra criança.
Mas É. você tem uma coisa muito bacana. Me lembro que eu tive Tiradentes. Eu assisti um espetáculo de marionete, assim, que todo maneirinho, assim, tudo legal. E uma vez a gente teve, não sei se o Gilson vai lembrar, que a gente teve na casa de um cara que ele fazia marionetes em Santa Teresa. Sim, muito legal esse cara. Super É, artístico, né? Marcos Com Nogueira, se não me madeira. Era, engano, era assim, um. o nome dele. Outro dia eu achei o Não, eu já caixão vi dele coisas perdido por aqui. japonesas, essa coisa de puppetry. É muito impressionante. E o filme é muito bonito, a iluminação é muito bela nessa abertura, né? E é um jeito muito interessante esse tema de alguém controlando um ser que está meio que à mercê do controle de outra entidade, né? Tipo, aí eu digo, e depois fica mais claro a conexão do puppetry com em vários níveis, né? Porque o cara, sendo que ele é tão bom de puppetry, depois ele fica muito bom e ele De controla o nosso manipular, é. amigo Malkovich Mas se você for como lembrar, um no início puppet. do filme, né, que tem a coisa toda da artística, né, daquele momento de... Mas ele mesmo, o John Cusack, né, que é o Craig Schwartz, ele tá totalmente deprimido, né? Ele tá ali meio que, porra, amargo, não sei o quê, mas é a Lottie, né, que é a personagem da Cameron Diaz, que é esposa dele, que faz o cara meio que sair daquela inércia, né? Faz o cara meio que levantar do sofá, porque ele tava largado no sofá e ela fala, não, cara, porra, Ah, e a Lottie ela cuida de animais silvestres wild, tudo na casa deles, né? é. Imagina o cheiro desse lugar, cara. Eu fui no escritório de veterinário, cara. Imagina isso, mas você mora na parada, você come. Tipo, nada. Eu adoro animal, sabe? Assim, tipo, mas é intenso, deve ser o cheiro de morar naquela casa, sabe? Chimpanzé andando assim. Chimpanzé é bem maneiro, por sinal. Um grande Até personagem, aquele o cara. chimpanzé tem flashback depois, no momento. É muito bom. Mas assim, então a gente conhece esse casal que tá. Você sente um casamento meio morno, sem muito amor a mais, assim, embora ela tenha esse negócio de apoiar ele, mas não tem paixão mais. Cuida dele como se fosse um bichinho. Acho que é. O cara é mais um dos animais Um dela, dos digamos. animais, é. O visual dele tá muito legal, né? Que cabelo Essa longo. coisa visual eu sempre acho interessante, né? Que mostra que você pode ser uma pessoa largada e achar, "Ah, não, porra, mas fula. Mas no final, se você consegue, se qualquer pessoa consegue chegar um visual mais apresentável, se quiser, que você olhar pra Cameron Diaz como tá e o John Cusack, eles estão os dois muito, É, muito é, largados. E no caso, o John Cusack é. sempre foi aquela pessoa, aquele ator com aquele lance mediano, né? Aquela beleza que não é um cara bonito, mas também não é um cara feio, não é um cara não sei o quê, não sei o que lá. Ele não é um cara, ele é um cara que fica muito apresentável, mas não é um cara. Agora, Cameron Diaz, no caso, ela era uma das grandes referências de É. beleza. Eu acho que ela tá usando lente de contato nesse filme, que eu acho que ela tem olhos azuis, né? Ela tá com olhos marrons. Tipo, E ela bem, tinha bem acabado de apagada, fazer o bem. Quem Quer Ficar com Mary. Quem Que Quer tinha Ficar com sido um Mary grande é o ano sucesso. anterior, 98. Ela Naquele explodiu com esse momento, filme. ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. É. Ela era vamos dizer assim, uma âncora de filmes de comédia romântica. Ela era uma pessoa que simbolizava beleza. E É, vocês ela estavam tinha falando. chamado a atenção naquele casamento melhor amigo com a Julia Roberts, né? Mas depois no É. Quem Quer Ficar com Mary foi o grande momento dela de... E depois voltou, claro, pra Panteras, Charlie's Angels, Vanilla Sky. Depois ela tá linda de novo. Mas nesse momento, parece que até pessoas no set, muita gente, o pessoal nem reconhecia ela. Mas Oi. quando ela E tava... ela não sabia aparentemente ela não sabia que ela tá com esse visual até o dia que ela chegou no set e eles começaram a vestir ela, assim. Eu não sei o que venderam pra ela quando ofereceram a parte, ou sei lá, mas ela ficou surpresa quanto ela tava largada, assim, o visual dela, sabe? E acho que a Winona Ryder foi considerada para esse papel. Que teria sido maneiro também. Que a Ah, não, Winona, era sim. a Winona Ryder tava mais num patamar, tipo, a carreira dela tava, ela tinha feito umas cagadas, uns shoplifting, umas coisas assim, a carreira tava meio que dando uma. É, Mas eu sempre gostei muito da Winona Ryder, sabe, assim, Mas eu tipo, acho que para o sim. impacto que ele queria, que era transformar algo belo em algo feio ou apagado, eu acho que ela representa melhor essa Ah, figura, bem sabe? sim, melhor, Ah. bem sim. melhor. Ela parecia tinha um vibe daquela Jane Goodall, sabe, aquela de
que estudava os chimpanzés, sabe? Que não se preocupa muito, não é vaidosa, sabe? É tipo, e o casal tava, é um casal que não tem muito paixão assim entre os dois, assim, né? Então, ele tá deprimido, ele não tá, e ele leva um soco que ele vai fazendo, ele fica meio sexy, os puppets na rua, né? A apresentação dele fica meio É que você vê como picante. o cara tem que ser muito louco pra fazer uma porra daquela Assim, na rua na e rua. Você uma vê que o cara, criancinha ali. ele é, ele é tão artístico que parece que ele não tá, ou o cara não tá vendo o que que ele tá fazendo, tá totalmente descompassado com o local. É, tá deprimido. que é- Isso é muito. ou é pra causar mesmo uma reação, né? Aquela coisa assim, porra, como ninguém gosta de mim, né? É, eu vou chocar É, só eu pra acho, criar uma mas reação, né, velho? Porque. É. eu acho que isso tem a ver com a necessidade do artista de ser notado, né? O cara tá Uhum. ali apagado e aí ele quer fazer algo que as pessoas parem para olhar, ou pelo menos para se incomodar, É. né? Isso tem a ver um É, pouco. acho que é muito mais essa Mas o onda. legal é que quando É, ele leva o soco e chega em casa, a Cameron Diaz fala, não, not again. Tipo, que não é a primeira vez. Quer dizer que ele já tá com o hábito de fazer nesse nível de picante. O Que pra quem negócio. não lembra, a primeira apresentação, que normalmente quando você vai fazer uma coisa e você quer ter sucesso, você vai fazer uma coisa que seja mais fácil das pessoas assimilarem. É. E é claro que você pode fazer marionete, mas você pode fazer marionete de maneira muito, porra, pra entreter, pra uma coisa mais colorida, uma coisa mais não sei o que, que vai envolver vários É. tipos de pessoa. O cara, ele pega um texto lá, porra, antigo que é uma troca de carta do século XV, que até foi usado também por Shakespeare no Romeu e Julieta como uma certa inspiração, É. ele tal. E ele usa aquilo ali e é todo um. É como se fosse um cenário, um monastério e, porra, quer dizer, o negócio é feito pra não fazer sucesso, aparentemente. É. Que é quase adamantio, assim, uma coisa meio hermética, fechada. E É. você pode até gostar, mas você não tá, quando você tá andando na rua, aquilo é esquisito. E a gente vê muita coisa do artista quando ele tem uma. Ele vê um outro artista que faz a mesma coisa, tendo um sucesso, é logo descartado como o cara se vendeu. Assim, para ele fazer o sucesso, ele se comercializou, não é tão legal, não é tão puro a arte dele, não é tão pura quanto a minha, por isso que ele faz sucesso. E tem umas falas assim no começo, que tem um cara que ele fica puto lá, que ele vê na televisão, como que esse cara conseguiu com essa porcaria aí? O cara é um vendido, sabe? Assim, e daí ele fica nessa frustração, aí ele descobre, a mulher diz, "Mas por que que você não encontra um emprego assim? Né? De repente tem alguma coisa." E ele realmente, ele não tá muito entusiasta, mas ele encontra um wanted, né? Um cara que precisa fast hand. Que é engraçado, que acho que ele tem um. As mãos dele devem ser rápidas mesmo, pra fazer o negócio da marionete. É, Legal. saber fazer sincronia. É. O que não quer dizer necessariamente que o cara tem cabeça pra fazer arquivologia rápido. Não, mas aí entra, aí começa, aí a gente entra, aí Tipo, parece um fever dream o negócio. não, não, sim, mas o filme é uma grande fantasia. Que o cara Mas chega é muito naquele boa a prédio, a maneira que gente ele faz, que você conhece. vê claramente exagerado, né? Que o cara vai. A câmera acelerada pro cara mexendo nos cartões, pra poder botar tudo em Ele ordem. chega nesse prédio, no sétimo e meio andar, né? Que a gente já discutiu. Chega lá e conhece, tipo, é tudo meio, parece uma coisa meio David Lynch, assim, o negócio, né? Que o cara começa falando com uma mulher que já não tô entendendo nada que você tá falando, tem que. Só lembrando, uma grande curiosidade, ele olha pro negócio do 7,5 andar nos 7 minutos e meio do filme. Se não contar o início, né? Depois dos É, sem créditos. contar o início. Assim que É, começa, depois dos sete créditos minutos e meio. iniciais. Isso é muito maneiro. É bem... Esse... mas tem uma coisa meio de Alice no País das Maravilhas, né? Quando Ah, ele abre aquele sim, é portal, que verdade, é ele verdade. entra, e aí ele cai num mundo, É né, verdade. mais surreal É que ainda. antes disso é tão surreal tudo, né? Porque ele entra lá, ele tá com aquela atendente lá, aquela secretária, que não, ela não entende nada que o cara fala. O que que a gente entende como. O que que é o significado disso? Eu não vi nada a Ah, cara, respeito. eu acho que é uma coisa muito de mostrar como aquele mundo é completamente fora do mundo convencional, aquilo ali. Para mim, me passa uma coisa da burocracia, da sociedade, né? Que ali é meio que é como se ela fosse um filtro antes de você entrar naquele novo mundo, né? Então, e aí o processo seletivo, aí o cara senta para ver aquele vídeo que não tem
né, propósito nenhum. Não, mas é que o lance dela falar, ela não entende nada que o cara fala. Aí o cara chega lá, tá o velhinho lá que tá falando normal e ele acha que ninguém acredita nele. E ninguém entende ele. Você tem um problema na minha fala, ninguém me entende. Ela é a única que me entende. O que é muito engraçado, cara. É tipo, eu fiquei pensando, tentando, e que tem alguma piada aí, Assim, não algum deixa de ser uma significado manipulação, né? assim. Porque ela meio que cria ali, Ou pro cara que é o chefe dela, ela praticamente criou um mundo de só eu te entendo. só É. eu tenho Você tem um controle problema na de sua quem fala? chega a você. E o cara é altamente, tá cheio de tesão, velhinho, né? Fica só falando, que eu peguei, que ele é apaixonado pela mulher, né? Por essa atendente. Ou me confundi agora com a personagem. Tem um lance que ele fica Você falando, eu tá. adoraria dar uns pega nela, Não, assim, sabe? Tipo, e depois ele fica encantado com a mulher né, com a Lottie. Ele convida ela para com a fé. É, depois exatamente. a Cameron Diaz encanta ele. É um cara assanhadinho, ele, o Coroa. Ele, E é Um engraçado, é um hipersexual, né? bom ator. Eu ouvi que ele faz a voz do Bilbo Baggins na série animada uau, esse ator, olha que curiosidade do, louca. Pô, do, Léo, que bacana, cara. do Hobbit. Ele fez o Bilbo Bolseiro, Ah, a voz. É, poxa. é que eu tava escutando uns outros. O Spike Jonze deve ter visto, assim, o Hobbit. Ele pensou, Cara, pô, não Essa, esse cara duvido. tá fazendo essa a é a voz Mas voz esse que eu ator é preciso. muito bom, esse cara. Esse Essa é a ator, voz. ele vende o. Ah, esse cara é É bom. muito bom. Eu tava rindo só, eu não conhecia. Eu pesquisei quem esse cara era, porque eu achei ele engraçado, assim. O... Ele tá naquele filme Viagem Insólita. Não sei se você lembra desse filme. Qual? Eles diminuem o Dennis Quaid pra. Pô, E ele entra dentro do corpo do Martin Short. adoro esse filme. Esse filme é Inner legal mesmo. Space. É um grande clássico dos anos 80. Ele tá nesse filme também. Ah, tá. Então é daí que eu conheci ele. Ok. Não é da voz do Bill Baggins. Não, eu nunca vi. Pô, eu não vi, eu só pesquisei. Alguém De um falou. desenho que Ah, pô, eu ninguém achei que vocês gosta. iam se interessar por isso, que vocês gostam do Senhor dos Anéis mais do que eu, cara. Mas falando do escritório, eu acho que é muito legal porque, por exemplo, é um artista, aí ele tem que trabalhar, e aí todo aquele processo, vamos dizer assim, cinza do mundo corporativo, É, ele encara as camadas desde a entrada até chegar no escritório com um velhinho doido que, é. que acaba contratando ele sem nenhuma referência, sem nada, né? E o ânimo dele é completamente, tipo, o espírito dele tá quebrado naquela situação. É muito parecido com o que a gente falou do Tim Burton, né? A ideia do Tim Burton, do mundo, né? Como ele pinta os bancos, a coisa mais chata, aquele cinza. É que eu não sei se o Gilson vai Boring. lembrar que a gente comenta isso no episódio do Não. Edward Mãos de Uhum. Tesoura, que tá tudo colorido. Aí quando ele vai, uma hora que ele vai pegar empréstimo no banco, o banco é toda uma caixa cinza, só escrito banco. É. Muito bom. Mas é bem isso, né? Tem É o essa coisa. visual do artista frente ao mundo mais burocrata, mais mundano, mais normal, digamos, entre aspas. E aquele É, falatório todo, aquela coisa chata que pro cara, tipo assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? Ele senta pra ver um vídeo chato. É tudo não, chato, não, né? Não, aí e o até o vídeo, fato o de vídeo é ser. genial, Até o porém. fato do teto ser baixo, parece como ele tá sendo diminuído, né? Sim. É, Esmagado Ele tá pela. diminuído, sendo diminuído, tem que fazer aquele trabalho, né? não, Tem que ficar. e uma das perguntas dele é por que o teto é tão. Qual é do teto ser tão baixo? Ah, vai tudo ser explicado no vídeo de orientação, né? E é um vídeo, é uma história, outra história à parte né? Que agora eu não me É, o lembro bem, vídeo é muito era um bom. senhorzinho que veio do mar, né? Era um Era senhor um daqueles tipo marinheiro, né? bilionário antigo, assim, né? Construtor. Aí entra uma nanzinha e com roupas, não sei o que, é tudo muito teatral. Não, e ele se apaixona por ela, Ele, disse, eu quero que você se sinta confortável aqui, então vou fazer tudo, né? É tipo, fazer uma pose. vou fazer um andar pra você, mas ele usa um termo muito ruim para a sua raça amaldiçoada, não sei o que, ele usa um termo muito horroroso. Meu Deus. É muito. Ele quer dizer meio que pra elogiar, mas é uma maneira meio. Ele quer ser benevolente, mas Ele pega muito é pesado. babaca. É. Não, mas nesse momento é que ele conhece a Maxine, né? Que é a personagem da Catherine Keener, que é a única pessoa mais. Eles. Acho que o filme ele dá um trabalho pra fazer ela mais bonita do que todo mundo aí, né? Que ela parece mais cuidado, o cabelo tá com um corte bacana.
tá arrumada, usa algum tipo de Ela não maquiagem. tá, e ela aparentemente não tá nem aí pra nada, mas ela é muito esperta, mas ela, ao mesmo tempo ela tá meio blasé E com a ela é muito situação. blasé, ela tá. Tipo, é um jeito perfeito que na cena que eles estão vendo o vídeo, a orientação, tipo, você sabe que The Cool Kids, na minha escola, não sei se era pra você, aqui era assim também, mas a galera maneira que tava nem ali pra escola, sabe o quê? Ficava na última fila do classroom, né? Ela tá tipo ali, É, porque ela olhando. só tá lá Eu não me lembro atrás. se ela tá fumando, ela tá fumando, né? Também um cigarro, ou que ela fuma Ah, bastante. provável, e, lendo Eu não, revista, tipo, tá cagando. ela tá só ali, Não sei nem o que ela tá fazendo ali, pra ser honesto. ela não diz que ela é contabilidade, uma coisa assim? Não. Tô me É, porque é meio confundindo. que era como se ela já estivesse lá há tempos. Então, na verdade, eu acho que ela só parou ali. Acho que ela podia estar matando o tempo, eu Ah, acho. não, não, entendi. Ela já trabalha, não era, né, ela não É, estava tava só começando ao ali. mesmo tempo. É. Acho que ela estava tirando um break, cara, É, exato, ali. ela É, o só tava break sentada sentado ali. ali, cagando pra aquilo. E aí você já tava, assim, o filme, você até esse ponto, é 7 minutos e 8 minutos agora, né, mais ou menos, de filme, ele foi te criando uma simpatia pro John Cusack. Eu tava dizendo, eu acho que esse filme, ele vai ser um cara mais legal, meio Vai frustrado. me fazer gostar do John Cusack. Mas logo assim o cara começa a dar em cima da mulher no trabalho, né? Ah, que se apaixonou imediatamente, assim, e a gente sabe o quanto a Cameron Diaz é um personagem que é, apoia ele, tá dando algum tipo, é tipo É, um cuida porto dele. seguro pra ele, né? Tipo, que tá dando uma força, esse cara já tá querendo trair a mulher aqui, não tá nem 5 minutos no negócio. E aí, tô vendo High Fidelity de novo, começa a ter aqueles traumas de High Fidelity, do cara sendo um Alta babaca. fidelidade. É, Eu acho que e ele tá preso nessa busca da fama, ele gostaria de ser reconhecido. A mulher dele trata ele como um bichinho, né, a ser cuidado, então ele tá meio que, ele se sente meio apagado ali também. A relação deles é muito infeliz, né, vamos colocar dessa forma. é, E é. aí eu acho que ela se descobre, depois que ela entra na mente do Malkovich, aí ela tem uma virada muito legal, né, no filme. Ela meio que acende depois de entrar no Malcolm. E a relação dela com a Maxine, eu acho que é muito interessante porque tem uma conexão genuína ali. Eu acho que é quando a Maxine fica mais humana é quando ela encontra a Lottie dentro da mente do John Malkovich. Então, assim, realmente é um Sim. mundo surreal e que eu acho interessante também, porque ao fato dela ser blasé e tudo, né, a Maxine, mas ela quando começa a ter vamos dizer assim, esse relacionamento, ela começa a perceber coisas que eu acho que ela se descobre de novo também. Então acho que aí Mas ela é, começa, que é o lance da identidade, né, que você tava falando. aham, Porque Ela, aí quando entra aí eu não me ela começa a ver o mundo aos olhos de John Malkovich, ela sai, ela fala, cara, eu sou transexual. Ela fala assim, cara, todo mundo agora faz me sentido, o senti mundo inteiro agora confortável. faz sentido pra mim. É, é. E nessa hora que ela tem essa percepção, é até engraçado que a Maxine só apoia de uma maneira muito rápida e muito certeira. Que ela só vira assim, deixa ele ir como assim, já trocou o pronome já, então. aham. É uma coisa que a gente tá falando só agora, por agora, mas isso a gente tá falando dos anos 90 ainda, Não, né? e É. assim, quando ela tá com o John Cusack, né, a Maxine, ela é bem-sucedida, casada com um artista, brilhante, ela tem um filho, não sei o que, não sei o que. E no final ela escolhe estar com a Lottie, porque eu acho que ali ela tem realmente uma relação de amor, de uma conexão Uhum. maior de alma, vamos dizer assim, do que o que ela tem no mundo material com o cara. Então, assim, isso eu acho que essa, para mim, talvez seja. É óbvio, a gente está falando do final e de uma Não, reflexão cara, porque a pessoa de. que chegou aqui e não viu o filme ainda, ela vai ficar tão confusa que não Mas, vai. mas para mim, o que eu acho que é muito interessante ali, que uma pessoa que era manipuladora, cínica, louca por dinheiro, louca por fama, no final ela escolhe o amor, vamos dizer assim. Então, acho isso Não, interessante. sim. Mas tem alguns, tem ainda tem uma trajetória ainda, Não, que tem ela mil vira vilã. coisas aí, Léo. É, Você a gente está falando que eu tá acho falando que o final. Tô falando, Não, Epílogo. assim, porque o fato é que
do ponto de vista, se você conseguisse controlar um ser humano assim, sem ele saber, tirar tipo a capacidade da pessoa ter o seu próprio controle da vida, não é uma coisa, não acho que ninguém aí tá muito legal tomando o corpo do John Malkovich. Não é uma coisa que eu acho bacana assim que eles fazem. Tá todo É mundo muita vazio diversão. precisando de ser outro. Não, e mesmo você dizendo, o Malkovich tá meio apagado também, que ele tá meio que numa situação mundana aqui, né? É, e mesmo assim, não justifica ele ser capturado por pessoas controlando ele, sabe? É absurdo o negócio. Tem vários. Mas não, isso aí com certeza. Absurdo Mas é assim, a temática. É. mas antes disso, você vê o John Cusack meio que apostando um pouco mais em tentar seduzir a Catherine Keener e ela tem uma fala no bar lá, muito humilha o cara, né? Tipo, você. Eu não me lembro o que ela fala, mas questiona a masculinidade dele, É, porque né? ela é Tipo, muito direta, né? E ela, na verdade, é no bullshit dela, ele né? tenta ser educado de alguma maneira. É Ah, você gosta dos educada. meus peitos? Aí ele, não, não sei o quê. Como se fosse assim, eu gosto da sua personalidade. Ah, tô vendo que você é gay. Então você continua É, brincando com a é, é. sua. Ele usa Dolores, sei lá, usa um termo, um nome feminino. Bom, Dolores, muito obrigada, mas eu estou indo. Ele, não, não, eu quero pegar os seus peitos. Então aí ela volta a sentar. Então tá, vamos lá. Mas eu não, mas você não Mas faz meu mas é tipo, uma quase coisa como assim. se ela estivesse já lendo assim, cara, para com bullshit. Não, mas não só isso, o fato é, ela categoricamente não sente atração por ele. Não. E ele continua investindo. Então ela faz todo esse negócio e só para chegar no ponto de dizer, ó, legal, você tá afim de ficar comigo? Não tô interessado, amigo, sabe? E ele fica deprimido, né? Aí eu acho que ele vai, eu gosto que ele resolve tipo, as frustrações, acho que ele works out things com as marionetes, né? Aí tem uma cena meio bizarra dele, se eu entendi, ele fez um puppet Sim, da dela. Maxine, Aham. e ele Um tem puppet ele, o personagem dele. dele, e tem a Lottie assistindo, ou uma coisa assim, meio que no Sim. lado, assim, e ele meio que Ele pega a agora eu não me lembro se frustração e isso é joga todo antes ou no. depois dele descobrir o canal pro cérebro do Malkovich. Ele faz a brincadeira lá dos bonecos com a Maxine dele, tudo não sei o quê, e depois é no dia seguinte que ele descobre o portal. Aí o trabalho do de sound design nas cenas que ele entra tipo, pra entrar tem uma coisa meio molhado, tudo um eco. É muito, muito bem Assim, feito, pra né? você entrar naquilo ali, cara, assim que tá com muita curiosidade mesmo, né? Você entraria ali, Jus. É, Você tá no Eu teu não. eu, escritório, É nojento, né? tu descobre um buraco, que pode ser qualquer coisa, pode parar lá no esgoto, sei lá. mas é um personagem que tá tão deprimido. Primeiro ele tá com a vida de artista no ralo. Aí sente uma forte rejeição por uma mulher que ele tá sentindo uma atração. E A dizer, mulher que ele dele, acha que pelo menos tá apaixonado e tá amando. ele tá com tesão por ela, mas naquele momento ele tá achando. O papo dele é bem É. fraco, né? Tipo, não convence o cara. Eu acho, É, Léo, falando do sound design, que ele usa muito aquele ASMR, sabe? Que é aquela coisa de sim, estímulo de antes de ser sensibilidade, popular, né? antes de ser Isso popular. Isso é Eu acho popular. que tem essa Autonomous Sensory Meridian Response. Eu acho que essa é a viagem. É é. whispering, tapping, coisas assim, sabe? Muito legal. Sim, especialmente quando a gente começa a ter a visão que a gente tá aí também aquela a É, percepção e pelo que eu entendi, eles filmaram um cara fazendo os movimentos e meio que atuando com o John Malkovich, parecendo que ele tá tipo olhando no espelho. acho É, que é muito é foi a muito bem lógica que feito. eles encontraram para te fazer entender que você saiu da realidade para outra realidade, né? Então eles Sim. deram Não, essa. além Não, do e fato de eu quando você tá muito atento, né? Que você tá entrando numa área perigosa, esquisita e confusa, os seus sentidos ficam mais aguçados, né? Então você começa. O que você mas A falou sente, perceber você mais, né? escuta, o que É. eu você não tinha nem me cheira, tá dado tudo. conta, cara. Esse ASMR, né? Aham. Tá muito à frente do tempo de popularidade isso aí, né? Sim. Mas o sentimento de se ouvir o cara mastigando, aí ele Aham. movimentando o jornal, tem todos os barulhinhos, assim, os barulhecos aqui e ali, tipo, ele, ele abrindo a geladeira.
E você vê que a vida do cara é bem mundana, assim, tipo, acho tão genial, porque não é você chegando no Malkovich sendo aplaudido por uma plateia, assim, ou sei lá o quê, Ou num ou grande coisa que você cenário de imagina, a vida filme, do né? ator. É o cara tá pesquisando, tipo, variações em toalhas, as cores, assim, Uma coisa tipo também que na eu, Amazon. mas eu acho muito maneiro também o período ser curto, né? Você só pode ficar lá dentro, são É, 15 só 15 minutos, não? minutos. E aí É, depois você é é, é. cuspido por uma saída da rodovia de Nova Jersey, né? Que não faz o menor É, sentido, assim, em termos de. Como é que a pessoa chega. Depois, quando o cara começa a fazer dinheiro, né? Que aí o cara vai lá buscar a pessoa depois. Cara, você não vai demorar muito mais do que 15 minutos pra chegar lá. Não, não só isso, de todas essas coisas, eu já tinha comentado com o Dudu Gilson, as coisas desse mundo abstrato, tudo, o que mais me parece fantasia mesmo é o cara conseguir uma carona da New Jersey Turnpike. Ninguém dá carona nos Estados Unidos. Talvez nos anos 70, mas começaram a ter assassinatos, sabe? Teve filmes sobre assassinos que dão carona pra pessoa e aí colocam ele num, tipo, no, cavam sabe, um buraco. Aí é considerado bem perigoso você fazer hitchhiking. E também É, acho muito engraçado os caras operarem um negócio paralelo dentro do negócio do cara. Aí tem aquela fila na madrugada, todo mundo esperando para entrar na e cabeça do ninguém, cara. ninguém questiona nada, né? É porque é sempre de 9 da noite às 4 da manhã, que é quando o escritório tá fechado, né? Mas é o horário que também que as pessoas estão mais propícias a fazer coisas absurdas. Sim, mas em Não, contrapartida, que o cara vai estar dormindo, né? Vocês pararam para pensar nisso? Olha o horário que os caras querem entrar. quatro é. horas da manhã, outro sujeito está dormindo. Mas se eu Aí for, ele for meio lembrar que numa hora que ele ele marca que eles marcam pra sair, né? Não sei o quê. A é. Maxine lá, a gente marca depois que fechar. Tipo, ela chega 4h11, mas seria 4h11 da manhã. Na casa do Malkovich ele tá lá todo arrumado, não sei o quê. Assim, cara, Mas o fato é que ele usa essa descoberta para continuar dando, puxando, tentando ativar interesse na Maxine, né? Ele chega, olha, eu descobri isso, ele pode, vem ver, você vai. Agora a Maxine ela nunca faz a viagem. não aparece ela fazendo. Não. Em nenhum momento. Ela é a única que nunca faz, né? É quase como se ela estivesse tão de boa com ela mesma que ela não precisa ser outra pessoa. Ela não sai da realidade dela, né? Não, Ela tá isso é bem confortável na bacana que existência ela dela. é que é interessante que eu não tinha pensado. Ela é a tipo do grupo que sabe a não ser a turma que tá esperando ele fazer Mas aí eu acho que é 44 porque ela anos. é egocêntrica, né? Ela não quer ir na cabeça do outro, ela prefere ficar na Sim, ela dela, tá né? é Acho que como o nem Dudu não quer, falou, ela ela não tá tão precisa. Pra ela é uma coisa assim tão, É. tão desinteressante. Não mas precisar e ela não vê querer é mais ou menos a mesma coisa nesse caso. Ela não quer mesmo, ela tá Ela não vivendo quer. aquilo ali. É. mas é legal que ela logo ela tem o capitalismo dela, né, ali, tipo, pô, vamos ganhar É uma por isso que grana eu com acho que ela isso. é a produtora, né? Ela não precisa ser personagem, ela produz os personagens, entendeu? Ela Não, acho que monta essa o foi uma boa circo, colocação. né? Eu acho que ela Concorda. Faz sentido. ela está explorando comercialmente aquela trama. É, Ganha faz, dinheiro. faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas e de maneira bem E, blasé, né? Porque ela tá sempre ali lendo uma revista. É. Ela nunca tá 100% focada direito. No é, caso, como se sempre fosse um side project pra ela. é. Mas vocês gostam da trilha desse filme? Eu gosto. Ah, eu gosto, Acho bem legal. eu gosto. Eu acho Ela não é uma bacana. trilha fácil de achar, mas eu gosto. Carter, Carter Burwell, que trabalhou também com os Coen Brothers, fez. Ele tem muita série. Ele tem muito trabalho em série também. Acho que ele faz aquele Morning Show, a trilha do Morning Show, é, da Apple, sabe? Você tá ligado? Que Aham. é com a Eu, Jennifer eu, Aniston. eu acho que é uma trilha, Léo, assim, pensando na parte técnica, bem pequenininha, como é que se diz? Minimalista. Minimalista, exatamente. Ela não Então, causa grandes momentos é, emocionais, assim. Ela não se propôs a fazer Não, ela isso. causa Mas momentos ele usa o emocionais, mas de estilo. uma maneira muito discreta. Ela não muito. é. Não, mas ela parece, Não é ela Hans parece Zimmer. muito íntima. Mas Não. ela tem tudo a ver com o intimismo de você estar, tipo, num Aham. universo que você vê num pequeno, no mundo, dentro de uma outra pessoa. Eu achei bem maneira a trilha, assim. Eu acho que ela é mais um É, background para ajudar a dar os motivos e a sensibilidade da cena do que realmente para sim. aparecer na cena, né?
Então, por isso que eu acho que ela é Sim. minimalista mesmo. Ela faz uma É, cama de sensações, junto com os barulhinhos, é, né? Com ASMR, como a gente falou aí. E eu acho que é. essa é uma brincadeira muito interessante. O design de som com a trilha fazem essas nuances e as mudanças, né? Mas ela é uma Sim. trilha, assim, não sei se eu escutaria essa trilha para andar na rua, sei lá, por exemplo. Eu acho que é uma Não, coisa, não, não. ela funciona ali, né? É. Ela faz a função de apoiar o sound design, né? Exato. E aí, talvez por isso que não seja uma trilha que assim, se acha tão fácil. Não, não sei se a galera tá querendo ouvir essa trilha por aí, É, acho que sabe? não também. É, Acho é, que não. é. Ah, Bom, pena, mas porque vários do trabalho dele estão no tipo no Spotify, na Apple, mas essa trilha não tá. Eu pesquisei. mas o filme o filme ele vai progredindo de maneiras completamente loucas, né? Porque aí você já tem essa cena que a gente até comentou brevemente da Lottie, a Cameron Diaz indo lá no jantar na casa do cara que é o dono do prédio, né? É. E aí tem o E lance que ela começa a ver fotos do aí ela descobre o negócio do John Malkovich. tipo acervo de fotos É. de todos os momentos da vida do Malkovich. E é estranho, né? Porque o cara mora numa mansão, eles estão jantando no andar de baixo, a pessoa quer ir ao banheiro, ela tem que ir pro segundo andar, na quinta porta à direita, sei lá quando é que era o negócio. É tudo inconveniente. Eu digo, "Ah, cara, toda vez que eu tiver vontade de ir ao banheiro no primeiro andar, eu tenho que subir pro segundo andar pra usar o banheiro, cara, que saco. Mas eu, Mas agora, aí a gente descobre aí ela descobre toda essa conexão, né? E tem todo o lance muito forte do envolvimento dela com a Maxine, né? Que elas começam a se encontrar. A Maxine, ela vira e fala, ela fala aquela coisa do. Eu fico muito atraída pelo John Malkovich quando você está atrás do olhar dele. Ela consegue sentir é. a, o female gaze, né? Por assim dizer, né? O olhar feminino por trás dos olhos de Malkovich, aí ela fica atraída, né? A sensibilidade, né? Sensibilidade. É uma coisa assim meio. É, de novo, né? Esse lance de identidade é uma coisa realmente muito forte, assim, né? E até a questão de atração, né? Você consegue ver várias camadas nesse filme. Mas quando ela está nesse jantar é que ela descobre a ideia do culto, né? Eles estão estudando, o John Malkovich eles estão estudando, não é isso? Estão Ela estudando para descobre, ver. ela descobre um pouco depois, Essa. quando ela volta lá, mas existe isso, né? Existe um culto Agora que, deixa eu te. É. Que para onde, que para onde eles vão migrar, né? As pessoas idosas que eles querem continuar a vida, não é isso? porque É. O Dr. Lester, né, que é esse cara que é o chefe, ele já tinha feito isso antes. Ele era o cara Ele que não é o aparecia no coroa, é o que vídeo. eu entendi. É, Ele é o cara, ele é o capitão lá que chegou, o rico. ele é esse Que, cara que ele mudou de corpo para esse que seria esse corpo do Dr. Lester. E uhum. agora o próximo que eles chamam de Vessel. vessel, né, que é É, o mas eu tô esquecendo a palavra em português que seria Embarcação, né? Próxima mas não embarcação. é é. embarcação, É como se fosse esse receptáculo, né? receptáculo, né? Um vaso, tá Mas é mais para aquele que será isso. preenchido. Isso. Aí vai ser o John Malkovich, que é esse próximo papel. Então isso é uma coisa que é meio que hereditário, uma coisa meio que não é uma coisa assim, os caras não apontam pra qualquer pessoa. E tem esse portal leva justamente pro Malkovich. E existe toda uma fanfic, mas isso é claramente uma fanfic, né? Isso é uma coisa criada que conecta o personagem da Maxine, né? Da Catherine Keener, né, a Maxine, no personagem que ela faz no naquele filme Get Out, no Corra, de Jordan Uhum. Peele, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que são os homens brancos entrando no corpo de homens, tomando o corpo do homens pretos, como isso foi uma evolução do trabalho dela que ela começou nesse filme. Que ela mudou, a personagem muda de nome e ela se É, torna aquela outra mulher que hipnotiza e não sei o que e faz as pessoas mudarem. Mas é claro, isso é tudo uma fanfic, isso não agora, o Uma que eu viagem. entendi, viagem. talvez eu entendi mal isso aqui no filme, mas o culto, como você diz que é o grupo de pessoas que estão esperando para ir, eles foram todos corpos anteriores que o cara usou, porque no fim tem um papo entre o Charlie Sheen e o Malkovich sendo controlado por alguém que diz, ah, esse é o próximo aí, que é o É, que na filho verdade é da... esse culto, né? Ele fica controlado por esse culto. Mas por que que essa turma toda Assim, quer Léo, isso é uma Porque coisa que embarcação? eu acho. eles Eles querem continuam continuar vivos. vivendo.
estão Agora, como é que lutando pela funciona isso? imortalidade. É. Agora, uma coisa que eu acho que é bem confuso, assim, em termos gerais, porque você consegue entender, por exemplo, se o Dr. Lester, né, que é o coroa, ele entrar no corpo do John Malkovich, ele vai comandar o corpo do John Malkovich e vai É, seguir vivendo, até trocar de corpo de novo. Agora, como é que funcionaria um grupo de pessoas ali dentro? é isso que Todo me Mas mundo fica pode confuso. controlar? são Ou as todo... vozes da minha cabeça. Sim, mas São aí o controle exatamente. funciona como? Ele É, tem que alguém? manda e todo mundo assiste, porque se for isso, é quase o que eles consideram que é o aprisionamento, que acontece com o John Cusack no final. Que ele fica só Sim. assistindo, mas ele não pode. Ele só vivencia, mas ele não pode comandar, ele só fica preso. Como é que fica isso para. Isso não é contado, isso não é explicado no filme, não tem nenhuma. É, isso fica um pouco meio que vago, né? Mas tudo bem. Aí entra até o chimpanzé também, né? Depois, não, ou não. Que o chimpanzé. Tem aquele lance muito bacana que quando. Que na verdade só cementa o fato da gente achar o personagem de John Cusack um merda. Que ele coloca. Ele basicamente coloca a Cameron Diaz e ele encarcera ela. É, porque ele fica com Porque ele ciúmes, fica né? com Ela ciúmes fica apaixonada pela Maxine, a Maxine se envolve com ela. que ele E- vê o olhar da Maxine para a Cameron Diaz no John Malkovich com querendo ter esse lance e achando que qualquer um vai conseguir controlar o John Malkovich, né, e passar essa. Eu não entendo bem. Ele aprende a controlar o John Malkovich em algum momento aí, tipo, porque até um certo ponto eles são só É, telespectadores. até o momento ele só é espectador, ele consegue criar o poder, o caso. Tipo, até O a John Cusack Lori, consegue quando criar esse tá no poder. John. Quando a Lori tá no John Malkovich, ela tá. É o olhar dela, mas quem tá controlando é o John Ela controla Malkovich, mais né? ou Ela menos tá no meio que momento. assistindo, tá meio que. É, mas ela dá uma controlada, porque na hora que ela recebe a ligação da Maxine, que o John Malkovich atende a Maxine, e ela convida ele pra almoçar, pra jantar, sei lá, e ele meio que descarta. Aí ela fica falando: não, não, aceita o convite, aceita o convite, aceita o convite. Aí depois de um momento fica claro como se o John Malkovich, como se tivesse tido as vozes na cabeça. Ah, ok, eu acho que vou aceitar esse convite. É assim, mas o Cusack, ele aperfeiçoa isso, que ele É, consegue ele controlar aperfeiçoou. mais, Ele chega com no mais nível do vontade. Lester, praticamente. É, mas eu acho que ele, É. porque ele é um controlador dos É, puppets que ele lá, tem essa. dos bonecos, ele tem já essa capacidade narrativa, e aí ele usa isso dentro do universo Cusa, do Malkovich. Então Sim. ele com a capacidade dele de narrativa, ele é o cara que mais consegue controlar e aprisiona o Malkovich dentro dele mesmo. É. É. Então, É, ele consegue imagina chegar ao você, mesmo poder do velho, que o velho vai ter depois. sim, que Talvez ele até Mas mais, se for pensar que o velho pode, de acordo com o velho, que na verdade agora eu não sei se ele só poderia entrar naquele momento. Por que que ele não entraria logo então? é porque esse, eu esse acho que lance no de ter filme, mas não, 44 anos. no filme tem essa coisa, tem No um filme é momento 44 chave anos. para Mas ele ele não assumir. poderia entrar antes e fazer. Quer dizer, o John Cusack ele consegue. Teoricamente, o John Cusack poderia, daquele momento, seguir. Ele fez isso, né? Ele assume a vida do cara e é por É. isso que aí ele vive aquela vida inteira e casa com a Maxine, tem filho, eles têm um tempo juntos ali de fama do John Cusack dentro do John Malkovich. Eles ficam, parece que são anos pelo que mostra Mas, Sim. no filme, porque o corpo que o Lester tá usando é um corpo que ele já fez isso. Já que ele fez já isso. Não sei aprisionou. quantas vezes Ah. ele já tá. Então ele já é ele já é um. Eu acho que O esse filme é o conta lance que ele não é como um. se fosse a próxima vez. Então, mas eu acho que ele vai enfraquecendo. Ele já tem tantas vezes que ele fez isso Não, que mas eu acho que ele só talvez fez tenha algum uma vez, lance eu de. acho. Não? Não, pelo que eu Não, entendi, Léo, porque ele Ou é disse que ele já duas. fez porque há um tempo. pelo que eu entendi, o culto só consegue conectar aos 44 anos. E o John Cusack foi meio que assim, uma coisa meio rara. Ele entra lá e aprisiona o cara, pela capacidade dele de Ah. manipulação. Ou Eu acho que talvez. ele é uma É. exceção, vamos É. dizer assim, entendeu? Ou talvez seja o fato de ser múltiplas pessoas entrando, talvez tenha que ter É, alguma e coisa. isso enfraqueça muitos comandos, pode ser também. É, essa A parte de gente tá, múltiplas é tão pessoas faz absurdo a sentido. gente tentar discutir isso como se fosse uma Ah, não, coisa a gente entendida. tá trocando, mas o filme não fala nada disso, na verdade. O filme só É. joga esse assunto, mas não. Mas ele não Mas o fica. que que vocês entendem da cena que quando ele, ele prende a Cameron Diaz
com o chimpanzé, o que que é a memória do chimpanzé mesmo? Não, Ele então, tem ele uma prende memória. pro chimpanzé pra ele entrar no Malkovich e poder transar com a Maxine dessa maneira. Não, isso faz É. sentido, mas eu tô Né? pensando na No história E sentido acaba, dele ser um. ele acaba tomando a identidade da Lottie, meio como se ele faz isso como se fosse ela É. aos olhos da Maxine. Então, na verdade, Ou ali ele seja, já pega a identidade da ele, mulher dele, já rouba, né, ele, é no um, caso. ele é um criminoso, né? É. Ele prende um ser humano numa jaula. Não, e tá é, fazendo, e faz sexo com motivos, enganando. É, Na enganando. verdade, Se, ela tá se fazendo, passando por uma outra é, pessoa. ela tá fazendo, tem vários, achando que tá fazendo tem mas ele vários tá, problemas não, Um milhões problemão. jurídicos aí. é criminoso até o fim ali. É. Mas aí, Mas o que o, você tá chi- falando do chimpanzé, que ela tá amarrada na gaiola do chimpanzé e o chimpanzé tem uma memória de ele quando foi preso na África com os pais dele, chimpanzés, que estavam presos, aí fica a mãe dele, me solte, tem Ed, até sei lá o um. nome do chimpanzé, não sei o quê. Aí ele tentando fazer, não consegue fazer a tempo, então ele é uma coisa que ele tá traumatizado com isso, que ele não conseguiu salvar os pais. É, mas Mas ele aí ele consegue. consegue, aí ele lembra disso e vai lá e salva ela. Essa cena é tão maneira, cara. É tão out of the, é completamente out of the blue isso aí, sabe? Tipo, É, o ex-Del Maxima total, né? Os caras meio que. Né, a história só pra poder continuar. Ela precisa sair. Vamos botar uma memória do chimpanzé. Só que o filme é tão absurdo que tudo é maneiro ali. Tudo faz sentido. porque ela aí ela junta com o Lester e ela vira tipo, sendo que o Lester tem essa quedinha por ela, diz, por que que você não vem, não faz parte do nosso grupo, isso é maneiro, porque ela justamente, por que que você sabe, tem tanta informação do Malkovich, ali entrega que tem todo esse plano, que eles sabem do portal, que é todo, tá tudo meio que azeitado para eles tomarem Faz parte do o plano, né? corpo do Malkovich. É, é assim, e a gente pulou algumas coisas aí Não, a gente tá falando na da cultura verdade não, toda. A né? gente, Não, a pessoa que realmente, ou que já viu, tá só lembrando, então pega o não, filme a pra gente ver tá de novo. fazendo tipo best moments. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando nessa coisa do olhar pela vida do outro e me traz muito o que a gente vive hoje com a rede social, com o Instagram, etc. Da pessoa É. tá sempre olhando a vida do outro e que aquela E realidade é com- meio que essa é entrar na vida do outro, né? Então tem gente que fica grudada naquilo é, dias, anos, sei lá. Então assim, o filme ele é tão incrível nesse sentido de análise psicológica, né, de personalidade e reflete muito esse momento que a gente está vivendo agora. Então para mim, por exemplo, é, muito à frente do seu tempo, né? é muito à frente do tempo e se você tiver uma cabeça analítica, você entende que, por exemplo, você quer se transportar para a vida de outra pessoa achando que aquilo vai te preencher, né? Então É. Hum. acho que isso o filme traz muito, né? E ele e vai mostrando que o cara vai ficando cada vez mais vazio a partir do momento em que ele vai consumindo a vida do outro, porque aí ele se perde naquela vida. Que É. tá Assim, eu Não, acho vivendo que 15 minutos da porque vida o que de uma pessoa, acontece, né? o que acontece é quando ele faz aquele trocadilho e toma o corpo e transa com a Maxine, a gente fica surpreso que ela não fica revoltada. Ela diz, até que eu gostei, você no Malkovich eu também curto, assim. E ela Não, não, meio mas, que, mas ela ficou impressionada porque ele conseguiu controlar o Malkovich. é porque ela é uma pessoa que Aí ela gosta viu do vantagem. poder. Exatamente, isso aí. Ela viu você vantagem. consegue? Ah, tá, Você consegue legal. controlar o Malkovich? Não, Interessante. não foi por uma coisa romântica, foi justamente pela estrutura que ela poderia obter através do controle do cara. É E aí uma ela, coisa, ela vai ter uma vida de sucesso, numa casa incrível, na imprensa. Ela passa a ser a esposa do artista. É Não, ela exatamente vira isso. manager do Né? Malkovich. Manager, esposa, e aí então é usufrui de exato. toda, de Aí toda a tem, mas fama. a Ela gente, para de ser passiva, e ela passa a ser ativa. mas a Exato. gente acaba falando, a gente não, uma coisa que esse filme, ele tem muitas cenas engraçadas, né? Tipo, eu adoro a cena do Malkovich quando ele tá tomado agora, possuído pelo John Cusack, que ele chega pro agente, não, agora eu vou mudar a carreira, eu quero ser puppeteer. E o cara, sendo um bom agente, excellent, bora, Porque o sabe? cara sabe como é que é o jogo. Ele sabe que se fosse o Craig chegando lá e falando que queria fazer, ele ia mandar embora. Mas como é o John Malkovich? Não.
Então, Ótimo, pô, let's do it. consigo fazer isso O cara, acontecer. e o cara tem que fazer um excelente trabalho, né? Tem aquela cena também, uma atuação foda do que ele faz, ele usa o Malkovich como uma marionete pra fazer a dança É. pra Maxine, né? Ah, E quero depois ver eles você fazem sexo e dançar. depois ela pede pra fazer a É depois performance. dos é. Que é a Isso é conexão logo dele com os depois que ela bonecos, né? descobre. Mas ali é logo depois que é a primeira vez que ele toma controle mais longo assim, né? Que ele É, ele tem um momento que ele consegue mexer o braço dele, né? Consegue mexer a voz. Que aí tem aquela coisa toda aí o Malkovich fica surtado, né? E aí ele encontra o Charlie Sheen. Quem faz esse papel é, era o Kevin Bacon, mas o Kevin Bacon não topou. Mas o. Aí ele fala assim: Ah, você tá sendo possuído por um grupo de bruxas lésbicas. E elas estão meio que usando o maneiro. seu corpo como receptáculo de uma amante lésbica que já se foi. Ah, isso é muito sexy. Pô, me coloca É, nessa parada também, não sei o quê. o cara Charlie Sheen. É. Não, e tem a cena mais icônica do filme, né? Que é a do Malkovich seguindo, entrando na fila de 100 pessoas para entrar no cérebro dele e ele também fazendo ele chegando lá diz, eu quero entrar aqui, eu quero ver o que que acontece. E É aí porque os ele caras tem falam aquela que é uma cena grande, Malkovich, como se fosse um Malkovich. ride. Eles falam como se fosse É uma basicamente experiência, como se fosse uma é coisa uma assim. experiência. E ele vai de chapéu lá, disfarçado. É muito boa essa cena, cara. Tipo, Meio tem. que ele briga na fila, né? A galera, peraí, é como se É, até não, o. é. É como Eu se gosto ele. muito, e eu gosto muito da Maxine nessa cena, porque ela tá lendo um livro na hora, ela nem levanta a cabeça direito, ela nem se levanta da cadeira. Aí fala assim: ah, não, pode fazer, de graça. Eu assim, como, como se você, não, vou nem cobrar É você, muito então. escrota ela, cara. Faz o seguinte, pode fazer de graça aqui. E ele tem uma. Ele tem É bizarro o que acontece, né? Que Ele ele entra num entra mundo que num é só dele. universo que é E só. você, quando tá vendo o Todo filme mundo. pela primeira vez, você também não faz ideia do que vai acontecer. Então existe É, uma tensão na época, eu não sei, pelo menos na época no filme, né, quando a gente foi ver no cinema. Porque você, aquela hora que ele vai entrar no portal dele, você não sabe o que que vai acontecer mesmo. Você não sabe como é que o filme vai Eu até acho apresentar isso. eu não sei, acho que isso foi estragado nos trailers, cara. Acho que isso meio Provável. que. Porque no cinema eu acho que a gente não tinha chegado a ter Ah, tá. essa percepção. Pelo menos a gente não me lembra de ter. Inclusive o cartaz tem belíssimos cartazes Tem. do filme. E um é só um montão de gente segurando uma máscara do Malkovich com centenas de É com o Malkoviches. isso é muito Malkovich de legal, verdade, né? um monte de gente com a É máscara de muito. Malkovich. E se eu não me engano, na minha memória, e depois Nova York tem negócio de em restaurantes, tem que cartões postais, às vezes que os caras fazem de marketing. Eu Uhum. acho que eles fizeram, tipo, uma campanha de cartões postais. Acho que eu vi num outro negócio também. E eu me lembro na época, de, de ver esses. Você lembra de tudo na época, menos da ideia de ver o filme, né? É verdade, cara. Na verdade, é verdade. Oh, well. É, mas Mas e essa tinha cena dele essas chegando no coisas. restaurante, que todo mundo é ele, é genial. É. Ela é muito, muito Não, boa. ele, Malkovich, o cara é um garçom falando especiais. Isso é, e é tão legal que você sabe, só do a contextualização dos personagens, da dinâmica, que o cara ele tá sentado pedindo uma coisa pra comer, o cara tá falando, você sabe que o cara tá falando dos especiais pra eles. Mesmo se ele só tá falando Malkovich, aí tem uma pessoa cantando uma música, eu não me lembro de qual, se era uma música famosa mas só com as É só letras. falando Nesse caso Malkovich. é só Malkovich, Ainda tem uma Malkovich. família com uma criancinha com a cara do Malkovich também, É, brincadeira Malkovich, maior. É muito bom. E depois tem uma cena que é muito, cara, ficou muito foda, que é uma cena que sai, que ele vai cair lá na beira da estrada, não sei o quê, É. ele E tem aquela surtada, né, de cara, aí isso aqui, não, ele faz um chilique eu vou acabar com essa porra, não sei o malcovichiano, quê, e como ele faz tão bem. o This John Cusack, calma, must mas be aqui é meu close. ganha-pão, calma, você não pode fazer isso. Ele fica assim, mas isso é minha cabeça, isso aqui sou eu, não sei o quê. E É, passa um carro que um cara grita, ei, John Malkovich, think fast, pensa rápido, Malkovich, e joga uma lata na cabeça dele.
O cara não tem. Não, e tem uma brincadeira que várias vezes, quando as pessoas estão encarnando ele assim. Não, mas é É, só pra as- dizer que essa cena ela foi totalmente improvisada, que é um cara que era extra, que ficou muito bêbado quando tava esperando. Então aquela cena foi totalmente fora de. Não tava num roteiro. Era um cara bêbado que tava fazendo extra e passou e gritou: Ei, John Malkovich! O cara deve Oh, estar zoando. man. Oh, man. E jogou uma, Eu uma não sei, lata. Por isso que o mas fuck isso aqui é, mas isso é uma é realidade? realidade. Não foi Não foi proposto. proposital. Ah, Que isso é bem legal. maneiro. Eu não sabia Então o disso. John Malkovich ficou realmente puto, porque do nada ele recebeu uma latada na cabeça, no meio da cena. Na cena que era emocionalmente. Não, e tem uma running gag no filme também, que várias pessoas, tipo, adorei você naquele filme do roubo no museu, É, sabe? do Ladrão de Tipo, Joia. ladrão de joia. Que E ele depois diz, ele não, faz o eu não Ladrão de fiz. Joia naquele filme Johnny English. É, é tudo, it's all connected, man. É. Mas, mas é. Visionário. Mas E o, aí e o, e o passa final seis do, meses. e o Desculpa, final Gilson. Do Craig preso dentro da cabeça do bebê. O que vocês acham que é aquilo? Da criança, da Maxine com a Lot. Na verdade, aquilo ali é o famoso vingança, né? Uma vingança romântica do filme, né? Porque o cara, Porque ali ele não pode, tipo assim, não tem como se expressar ali, né? ele não Então tem como se expressar, mas ao mesmo tempo ele acaba virando o fruto do amor que ele tinha, né? Porque eram duas mulheres que ele amava. Uma mesmo que ela não amava mais, mas deve ter amado em um tempo, a Lotte. A mulher que ele mais amava na época, que era a Maxine. E elas estão, porra, ele tá vendo as duas juntas e ele tá vivenciando, mas não pode fazer porra nenhuma. É. e Tem ele até o meio que lance dele ficar perde. pedindo pra virar o rosto, né? Elas que estão se beijando. E você vê que eu. E é uma criança de, sei lá, 8 anos lá de idade, não sei. Quer dizer, o cara tá pelo menos 8 anos vendo as duas se beijar e ainda tá sofrendo com isso. Mas antes disso, tem todo a última parte do filme que tem umas cenas muito maneiras quando a Lottie confronta a Maxine. Ou não, porque o cara vira um puppeteer de sucesso, né? Fazendo show Malkovich, fazendo coisas maneiras, todo mundo falando, cara, o cara revolucionou, é, Se reinventou, né? inventou puppetry. É, e, e o cara, ele começa, como você falou, Gilson, ele começa a se sentir meio que apagado dentro do Malkovich também, né? Aham. Tipo, a paixão da Maxine por ele já tá mais. Ele tá mais ou menos começando a replicar a dinâmica que ele tinha com a Lottie, né? E a Lottie tá armando contra ele com o grupo que quer tomar conta do corpo do Malkovich, né? Ninguém pensa do Malkovich nesse filme, né? Foda-se o Mas Malkovich. eu gosto da cena Ele é só. que quando ele finalmente é obrigado a sair, o John Cusack, e o Malkovich volta a ter consciência do corpo dele, e ele fica todo feliz. E aí, É. logo depois, o velho entra e puxa de novo. E, coitado, eu sinto pena do Malkovich nesse filme, cara. Eu vou te falar, cara, que é muito escroto o que eles fazem com ele, né? É muito escroto. É... Não, e aí ainda tem cara, a cena do confronto que aí me lembrou muito cenas do Mente Brilhante lá, The Eternal Sun, que quando você vai nos momentos da vida dele, que ela entra no subconsciente, é The Dream Within a Dream, né? É, que Pra, tem uma pra, pra- perseguição, é. Não, e aí pega, tipo, cenas humilhantes, ele, tipo, cheirando uma calcinha. Mostrando como se fosse todo pervertido, né? O É, John aí Malkovich falou que a depois. única coisa que realmente tem no filme dele, que é mais inspirado na realidade, são as roupas dele, que de resto Não, não. é tudo. Não, e ele tipo, uma versão mais nova dele, assim, sentado com uma garota, ela, eu acho você very weird, sabe? Assim, ele com a cara dele, Mas, mas eu tipo, acho que só na. mas isso é o Kaufman, né? Isso é totalmente o que o É, cara totalmente escreve Kaufman, sobre né? ele escreve sobre a realidade dele e pelo que eu li, ele escreveu esse roteiro na época, ele não imaginava produzir esse filme. Ele soltou toda a criatividade dele ali, todos os desconfortos, solto, não tinha pretensão de produzir. Aí lá na frente alguém, ele mostrou para alguém, a pessoa não, tem que produzir isso é genial, não sei o quê. Mas assim, no início é como se fosse uma obra muito mais livre, né?
Então todo Era, esse era, desconforto, Léo, eu acho que é o cara, sabe? Ele. mas eu digo, interpretado tão magnificamente pelo Mal, é só a cara do Malkovich, assim, tipo, ele não fala uma palavra, você só passa essas cenas, tipo, ele sentado ali. Você dá uma olhada depois nessa cena, quando nós estão fazendo esse trip no subconsciente dele. A garota falando, I just think you're weird, sabe? Pra ele, assim. E ele, tipo, aquela cara meio que sem saber como reagir. Cara, é muito bom, né? É E muito parece bom. que teve uma cena. A cena que acaba no. Acho que quase o fim do Dirty Harry ali, que é no ônibus ali, e é tipo elas brigando. Parece que elas atuaram mesmo ali, ficaram com a cabeça pra fora do ônibus, sabia? Eu vi um making of lá do. Ah, sim, sim, com toda a segurança Não, mas também. que a cena requer, claro. Não, Não foi, não, é não foi o arranhar a Tom cara Cruise em dela no Missão asfalto. Impossível. Não foi o Tom Não, Cruise. não tá tudo bem, não é. Tá um pouco longe do Tom Cruise, né? É. Que para mais, hoje em dia me parece só um cara mais suicida do que. é, é, tipo, as, os stunts dele estão cada vez mais Então, ridículos, ele assim. parou de ser um ator para ser um stunt. Será que ele está dentro do É, filme? Ele é o, ele é o John Malkovich. Muito bom. é, é. Mas assim, então a galera toma o corpo dele assim em 2 segundos, né? O cara libera e aí eles. Porque eles já estavam meio que armando pra tomar o corpo do John Malkovich enquanto ele tava fazendo o Puppet Mas, Master, Léo, né? se tivesse a oportunidade de entrar num portal desse, você toparia? Não. Entrar na cabeça de alguém? Não, eu me senti um merda, cara, fazendo. Eu cara, sabe? Eu Mesmo acho o Tom que Cruise para fazer um stunt. Um stunt? nem a pau, cara. Eu não ia querer fazer essas Você ia coisas que sair ele todo faz, não. eletrizado ali, ficar uma semana eletrizado, depois Poxa entrar vida, 15 yeah, minutos, yeah! 15 minutos na cabeça do Tom Cruise, você deve sair de lá. Adrenalizado, né? Porra, Você sai todo cheio adrenalina de uma de vida. vontade de Mas viver. pera lá. Nem numa pessoa que você admira, Léo. Não. Bob Dylan. Porque não seria eu, não seria a pessoa, né? Seria eu dentro da pessoa. Então, efetivamente, seria eu com uma máscara. Não, 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 mas tá falando o quê? Você tá falando de só ver ou você tá falando de. É de observar, não é de manipular, mas 15 minutos dentro, sei lá, da cabeça do Tom York. Não, não, cara, eu prefiro. Bugou, Dudu. Não Hã? parou um pouco pra pensar, né? Deu um Não, bug. não, é uma Você vê o Tom pergunta, York lendo eu tô revista dando na casa dele? atenção. Hã? Você vê o Tony York lendo revista na casa dele? É, Ouvindo cara, o que eles não 15 estão som. fazendo minutos. nada. Tipo, chegar assim, o cara tá no banheiro. Tipo, não. Que merda. É uma merda, é uma merda. Porque os caras poderiam ter ido aloprado muito mais, né? Eles até que, pô, é só o cara no dia, coçando a cabeça, atender telefonema, Mas é ligando pro justamente pra agente. mostrar como a vida é cotidiana, né? Como são pessoas É, normais, Mas né? não pegaram ele cagando, assim, o tipo. Alguém pegou. Alguém lá pagou pra com ficar. certeza. É, Mas eles nos pouparam, né? não, nos pouparam a gente é audiência. Sei lá, É. mas por exemplo, imagina, ó, sei lá, você tá na sala do Tom York, ele tá compondo lá OK Computer. Aí você tá, tipo, na viagem dele, Pô, da tá no composição. brainstorm ali dos caras conversando. É, Eu não entraria, não. interessante, não? Assim, do jeito que você disse, se fosse tipo fly on the wall, tipo ser uma Mosca na sem parede. manipular nada, só Só simplesmente ser. observação, né? Aham. Não, você pode Assim. manipular. Você pode chegar lá, entrar lá e, falar, e pegar o telefone e ficar ligando para várias pessoas. Caso já ouviu falar no Léo Moretti? Sou Ah, eu, é. tô em York. Ah, não, mas tem antes disso, tem um momento importante que a gente descobre que depois dessa briga no ônibus, a Maxine fala que o filho é do Malkovich, mas, tipo, da Mas influência era do Malkovich quando ela tava dentro. Quando elas transaram com o quando eu cara. tava com a Lodge. É. E aí, elas ficam juntas, né? Então no final E, das contas deve ter sido meses. Agora eu não entendo, só me lembra por que que o cara Aí fica teria sido preso meses dentro da então criança? que o Por negócio. que que o John Porque Coo... ela fez isso antes de ficar presa com o macaco. Uhum. Então teria sido Cara, meses. Que é o eu que acho ficou. difícil definir o tempo, porque parece, que, no Não, caso é. do John Cusack, que foi muito Anos. tempo,
Eles montam uma casa, eles montam uma carreira, uma trajetória. É, Assim, não Não, sei se são. diz que foi 6 meses, não foi? Não tem, não diz que foi um ano depois. Ele dá um não, timeline. pode ser um ano depois, É, porque um ano depois já teria nascido a criança. Ah, exato. não, foi desculpa, 6 meses. Foi mal. Que ela tava no É. fim da. Ela tava chegando ao fim do parto lá. Mas eu não entendo por que o John Cusack fica preso na criança. Ou talvez eu não me É porque lembro. o velho fala isso. Ele fala que se eles entrarem depois de 44 anos, depois de passar a meia-noite, eles entrariam e ficariam presos na cabeça. Ah, Aí ele põe até aquela figurinha que é uma criança com um homem dentro da cabeça com umas grades. Só que porque aham. essa informação toda é uma informação que o John Cusack não tem. Entendi. Mas então Então ele ele entra não na sabe, criança por muito exemplo, que antes. se ele tivesse passado meia-noite, ele ficaria preso pra sempre no John Malkovich sem poder sair. Ele não sabia disso. Ele estava ali, Hum, mas ele não hum. sabia dessa informação. Aí depois daquilo, Ah, tá. mesmo que ele tivesse ficado, teria dado tudo certo, entre aspas, ele depois, se ele quisesse sair, ele não conseguiria sair. Ele ficaria preso. Mas como ele Então passou é logo depois justamente da isso. meia-noite, É o Puppet Master que não pode. é. Ele não tem Aí mais como nenhum foi depois da controle. meia-noite, ele passou pela linha hereditária de quem vai ser o próximo, que vai ser do bebê da Maxine, Hum, com o John Malkovich. É Ela era justiça herdeira, poética, né? então. É É juízo maneiro esse poético. filme. Juízo poético. Bem maneiro esse final. Final Eu vou grego, assistir esse filme, mitologia grega. certamente vou assistir de novo em Ah, breve. total, assim, é bom pra cacete. Eu vi esse filme É, várias vezes, assim, é um filme que eu gosto muito, assim. Não é um filme que você vê toda hora, mas é um filme que de tantos anos você para, assim, pra ver, porque é uma coisa que vale a pena. Não, então é um é um ótimo filme filme. Fico gostoso feliz. de falar, né? Tem muita É, pô, eu coisa gosto muito desse É, doida, filme. diferente. aí foi ótimo ter sua participação. É, participação especial Ah, do Gilson. É um filme que a gente viu, tá, como a gente comentou, né? A gente viu na época, e foi um filme que marcou muito. Foi um filme que marcou muito aquela época, né? E é, pô, muito bacana ter você aqui e tal, mais uma vez. eu fico Exatamente. feliz, eu admiro demais o que vocês fazem. É muito gostoso participar das conversas e desse pensamento criativo. Eu sou um ouvinte de vocês e é uma forma de também matar a saudade de estar perto dessas mentes que eu admiro. É um filme que não Opa. tá em nenhum streaming no momento, acho que tá na Prime, talvez pagando. Eu acho É. que teve na HBO, mas aí saiu. Aí depois volta de novo, né? Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Já a trilha é mais difícil de encontrar. A trilha é bem Mas difícil de achar. no YouTube você consegue. Mas esse é o episódio da semana. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado e até semana que vem.